Boa tarde. E no pro final das nossas dicas sobre líder, a gente aprendeu coisas que são extremamente importantes. A perceber líderes na nossa equipe, a perceber a diferença entre o líder e um chefe, a verificar determinadas informações que são importantes na hora de fazer um filtro referente àquilo que é falado na empresa. E aprendemos ontem sobre a questão de verdade absoluta, de você ser o detentor daquela verdade e você não perceber que aquilo não é totalmente absoluto e que existem determinadas coisas que são pontos de referencial e que o líder ele deve, no fim das contas, desenvolver determinadas habilidades para perceber quando as coisas estão saindo um pouco do controle ou as pessoas não estão percebendo totalmente aquilo que estão fazendo, que está sendo feito ou algo nesse sentido. Eu acho que a última coisa, né, que um grande líder deve perceber é o momento de parar. Existe uma filosofia shintoísta, budista, shintoísta, uma filosofia oriental no fim das contas, em que fala que nós somos relacionados com os elementos. Que existem as pessoas que são regidas por elemento. Claro que algumas pessoas que eu vi isso podem considerar como o maior dos absurdos, ou que não faz muito sentido. Levando em consideração que você pode abrir a sua cabeça e ir para um outro meio e perceber que algumas coisas nisso, mesmo que não faça sentido, você pode direcionar para a sua vida. Por exemplo, existe a teoria de que as pessoas regidas pela água são pessoas que têm uma capacidade de adaptação muito grande. Elas se alteram conforme o ambiente. As pessoas regidas pelo ar são extremamente libertas. Elas gostam de estar em novos lugares o tempo todo. Elas detestam a sensação de se sentirem presas. As pessoas de fogo são extremamente emocionais. As pessoas de terra são extremamente fixas e sabem o momento exato de se manterem estáticas. Só que, assim como cada elemento, a água que não sabe se adaptar, ela pega lodo. O vento que não sabe permanecer em um determinado lugar, ele se desprende a qualquer situação, a um emprego, a um relacionamento, a qualquer coisa. Ele não consegue se sentir preso. Um fogo em excesso, ele em vez de ser uma ótima pessoa para você se relacionar, ele é uma pessoa que simplesmente queima tudo que está pela frente. Então ele não tem uma habilidade emocional. A terra que se estagna demais não cresce. Levando isso em consideração e trazendo essas características psicológicas na realidade que todo mundo possui. Isso significa então que as teorias elementais estão corretas? Não sei. Eu não sou um especialista sobre isso. Significa então que elas estão erradas? Não. Significa que as pessoas, em sua grande maioria, têm características como gostar de excesso de liberdade, se adaptar a situações, serem pessoas mais centradas e algumas que não controlam o seu sentimento. Aí entra na parte importante para vocês, que é a última coisa que o grande líder deve ter. Ele deve ter todas essas características e nenhuma delas. O líder ele deve ser emocional. Ele deve saber perceber a dor do outro. Mas ao perceber a dor do outro, ele não deve ser influenciado por essa dor. Por exemplo, eu tô doente. Ele deve chegar para a pessoa e falar assim: você tá tudo bem? Tá tudo tranquilo com você? Eu vou abrir aspas e contar um fato interessante sobre a época que eu fui supervisor. Eu tratava todo mundo bem, todo mundo com muito carinho. Eu era aquela pessoa que se alguém da minha equipe atrasasse para uma determinada pausa, eu ia atrás não brigar. Eu ia perguntar o que estava acontecendo para saber se precisava de médico, de alguma coisa. Eu fui um amorzinho, toda a minha equipe amava o que eu fazia. Existe um problema entre o líder, entre ele ser extremamente amado pelas pessoas, mas amado da maneira errada. Eu era amado da maneira errada. As pessoas gostavam de eu ser extremamente gentil, de eu tratar todo mundo bem, de eu colocar sempre a necessidade do outro em primeiro lugar. Eis o primeiro problema. Quando eu fiz a primeira reunião, eu falei com todo mundo que para eu dar a eles aquilo que eu estava mandando, para eu dar a eles aquilo que eu já tinha feito, eles precisavam de algo em troca. Esse algo em troca não veio. Eu parei de dar aquele carinho, aquele relacionamento todo. Algumas pessoas entenderam que o momento a gente tinha feito um acordo e esse acordo deveria ser cumprido. Outras que eu ainda tinha que continuar passando a mão na cabeça. Levando essa lógica em situação, o líder extremamente emocional, ele pode sim entender o problema do outro, falar com o funcionário para poder ir no médico, ele procurar auxiliar, verificar se a pessoa tem um problema em casa, se ele pode sanar ou auxiliar em alguma coisa. Mas o problema de ser extremamente emocional é quando você simplesmente é afetado pelos sentimentos do outro e o outro controla as suas ações.
Tudo na empresa, tudo no seu desenvolvimento, deve se partir do seguinte sentido. Primeiro, uma promessa. Toda promessa deve ter o retorno dela. Se você promete, você cumpre. Se você fala que você vai fazer, faça. Ah, mas eu sou muito emocional, eu não consigo tomar esse tipo de atitude. Consegue sim. Existem vários tipos de fogo. A lareira, ela aquece, ela te mostra. E existe aquele fogo que se você encostar, você queima. Então, mesmo sendo um líder emocional, as pessoas têm que saber quando você está falando sério e quando você não está. Quando é um momento de trabalho, em que naquele momento elas têm que fazer aquilo que você está falando para fazer e aquilo que elas podem relaxar. Por exemplo, mas eu tô com um problema em casa, tudo bem? Mas não traga o seu problema para a empresa. Eu entendo que você está com um problema em casa, eu posso te ajudar a resolver esse problema, mas isso não é desculpa para o fato de que você não está fazendo aquilo que você deve fazer. Ou você vai para casa, descansa e resolve o seu problema, ou você fica na empresa e trabalha. Ficar na empresa para não trabalhar é antiprodutivo. Você aqui ou em casa, para mim, não faz diferença porque você não está produzindo. Essa é a realidade de alguém que está preocupado, é um líder fogo, é um líder sentimental, e alguém que entende que, mesmo com todo o sentimento, mesmo com todo o problema, as pessoas têm que produzir. Se não produzir, a empresa não ganha dinheiro. Se a empresa não ganha dinheiro, pessoas vão ser mandadas embora. Essa lógica a gente precisa ter. Esse sangue frio é necessário. Vamos para o elemento contrário ao fogo, ou o que a grande maioria das pessoas imagina, água. Um líder é adaptativo. Ele percebe que cada situação precisa de um determinado perfil psicológico. Se a situação é alguém morreu na família de uma pessoa, eu vou agir da maneira decente. Mas eu não posso agir da mesma maneira para uma morte na família de um funcionário e agir da mesma maneira para um funcionário que chegou atrasado porque acordou tarde. Eu tenho que saber adaptar as situações. Mas o grande problema em adaptar por todas as situações, agora eu sou desse jeito, agora eu sou desse, agora eu sou desse, agora eu sou desse. Vou dar um exemplo para vocês entenderem de um rio. Ele tem as nascentes, mas tem o rio principal. Então você se adaptar a tudo gera o problema de você esquecer quem você é. Eu sou tão adaptado a tudo que eu não tenho central. Eu não tenho uma personalidade fixa. É interessante que, mesmo que você se adapte a todas as situações, em todas as situações e personalidades que você demonstra, você ter uma parte de você. Porque as pessoas vão aprender a reconhecer o momento em que você está possivelmente sendo levado a uma solução ou o momento que você está sendo fixo. A parte do, nossa, ele é muito brincalhão, mas espera aí, ele mudou o tom de voz. Ele está falando desse jeito, agora ele não está brincando, agora é sério. Mesmo no meio da brincadeira, para a gente levar a sério isso que ele está falando. As pessoas passam a perceber características que se repetem. Então tenha cuidado em querer se adaptar a tudo e manter características que se repetem para que as pessoas possam ser direcionadas àquilo que você quer sem a necessidade de você ficar falando e falando e falando. Vamos a uma característica extremamente perigosa ao meu respeito sobre o líder, sobre a personalidade. Um líder ar. Ele gosta de liberdade, ele gosta de criar, ele gosta de fazer. Ele vive no céu. Qual é o grande problema de você viver no céu? É você não ter o pé no chão. Às vezes, a gente desenvolver determinadas características, de desenvolver determinadas habilidades, falar sobre determinadas coisas, criar novos projetos, e criar novos projetos, e criar novos projetos, e criar novos projetos, e criar novos projetos. Aí você tem uma mesa enorme de projetos, em que você não fez absolutamente nenhum deles. A liberdade ela é necessária para ter a criatividade, mas uma criatividade, uma liberdade sem direcionamento, não é nada. É pegar um pouco de fumaça, juntar nas mãos e soprar. Vai ser lindo, mas a partir do momento que você soprou, ela vai se desfazer no ar. Então saiba voar, alçar grandes voos, criar grandes projetos, desenvolver habilidades maravilhosas, mas perceba principalmente que aquilo que você desenvolveu, que você criou e não está sendo usado, não faz diferença nenhuma. Então saiba amarrar uma pedrinha no seu pé, colocar o pé no chão, criar um projeto, desenvolver o projeto até o final para começar um novo projeto. Significa que eu não posso pegar vários projetos ao mesmo tempo? Significa que você pode sim pegar vários projetos ao mesmo tempo, desde que você seja o ponto central e que você tenha pessoas trabalhando em cada um desses projetos.
para que você não precise direcionar a atenção total para esse lado e esqueça todo o resto. Ok? Vamos para o último grande elemento, o elemento terra. Eu sou aquela pessoa centrada que eu sei esperar o momento certo. Mas o momento certo, o ponto de não retorno, o ponto exato, aquele momento assim, estou com uma arma, estou mirando. O momento certo entre eu parei de mirar para atirar. O momento certo entre vou jogar uma pedra. O momento certo entre vou pegar uma coisa que está indo no ar. O momento certo, ele é geográfico. Eu considero o momento certo como geográfico. No seguinte sentido. Eis o momento certo. Se eu tivesse deixado a caneta passar a bateria na minha mão, teria um impacto de ficar, mas se muito alto, ou eu seguro ou ela bate e gira, por causa de uma lei de Newton. O objeto que está em movimento tende a permanecer em movimento. É uma das 3 leis. Então, levando isso em consideração, eu acho que eu machuquei minha mão com a caneta. Geográfico em que sentido? Ele é geográfico dimensional, agora está perfeito. Geográfico porque é um ponto exato no espaço. Mas ele é dimensional porque o momento certo, real, ele é de cerca de 1 segundo, 5 segundos, por assim dizer. É o momento certo de uma ação. Você precisa do tempo exato, estar no local exato e saber exatamente o que fazer naquele momento. Então isso demanda uma certa preparação, uma certa espera, para que quando o problema vir até você, você agir no momento exato de chegar mais perto para vocês entenderem. Fechar a mão e o problema está comigo. Eu sei o que ele é e eu consigo resolver. Porque se eu fizer isso, eu jogo a caneta para mim. Se eu fizer isso, ela bate e volta. Então, geográfico, porque posicionamento. Eu tenho que entender. Não é geográfico tipo Brasil, Canadá, Estados Unidos. É o meu posicionamento naquele momento. Nossa, eu prevejo um problema. Vai ter um problema. Aquele ali vai dar problema. Como é que é a solução? A solução é essa. Eu preciso planejar para estar exatamente no lugar que eu preciso para sanar o problema. Geográfico. Dimensional, porque tudo na vida depende do tempo exato. São as questões das dimensões que eu falo assim, altura, largura, profundidade, tempo e espaço. Se eu consigo, ao resolver um problema, estar no tempo certo, no local certo, eu junto o geográfico com o dimensional de tempo e consigo resolver o problema. Mas qual que é o problema da Terra? É a pessoa regida, né, por esse elemento, a pessoa regida por essa característica pessoal, ela tem uma habilidade interessante. A habilidade da Terra é esperar o momento certo. É estar no ponto geográfico correto. Para eu sanar aquele problema, eu preciso estar no meio da operação. Eu preciso estar no meio da empresa. Eu preciso estar na secretaria. Cheguei. Agora eu vou aguardar. O tempo passa. O tempo exato da caneta bater na mão e eu fechar, passou. Aí o problema chega, o problema acontece e eu acordo. Nossa, já era pra eu ter feito isso, agora vai atrasar tudo, vai atrasar tudo. Então o problema de você saber esperar é esperar demais. Logo, um grande líder deve ter o quê? A capacidade de ser sentimental, ele é fogo. A capacidade de se adaptar a determinadas situações, mas não parar num ponto, né? Que é a casa da água. Eu me adapto a tudo, eu percebo tudo, eu entendo tudo, mas eu me perco e eu fico parado. Então, você ter a capacidade de ser sentimental, de adaptar as situações e adaptar os seus sentimentos, de ter a liberdade de desenvolver ideias, de permitir aos outros desenvolverem ideias, mas focar naquela ideia e, principalmente, entender sobre 2 coisas que eu falei que, ao meu ver, são as 2 coisas mais importantes. As ações são tomadas no momento exato, geográfico, e no tempo correto, dimensional. Então, se o líder ele percebe e aprende o geográfico dimensional de tudo aquilo que acontece, ele passa a ter uma visão que ela é mais ou menos assim. Na minha faculdade, tinham 3 pessoas que tinham uma característica de pensamento muito absurda. Eu e mais 2 colegas. Um dos nossos colegas analisou a situação para poder entender como que a gente fazia aquilo. Porque era uma faculdade de exatas, eu formei em análise de sistema. Então pensa numa sala cheia de prováveis analistas de sistema.
prováveis que a gente não tinha formado, mas que já estavam ganhando características de analisar determinadas coisas. Aí ele virou e falou assim, cara, é impressionante. Ele conversou inclusive com a professora, que era responsável por ter esse tipo de análise psicológica dos alunos, e ela junto com ele chegaram à seguinte conclusão. O meu amigo, eu acho que para ser mais exato com vocês, o meu colega de faculdade. Ele pensava meio que um cubo mágico. Ele virava as informações até elas fazerem sentido em um quadradinho. Então ele tinha uma mente que ele conseguia organizar bem as coisas, mas ela era um pouco limitada. O meu amigo, esse amigo mesmo, ele tinha a mente de um quadro. Ele conseguia puxar as informações na frente dele, mas ele tinha que ver todas as informações na frente e ele trabalhava com todas as informações na frente dele. Ok. Aí eu virei e falei assim, e eu? Como é que é? Ele vira e fala assim, é como se você tivesse uma bola, um círculo. Aí você abre esse círculo e você está dentro dele. Você puxa uma informação que tecnicamente você não está vendo e liga em algo aqui. Então você consegue ter o que ele chamou naquela época de visão espacial. É onde eu tenho um problema aqui. Eu sei qual é a solução, eu não preciso ver a solução na minha frente. Eu busco a solução onde ela está, ligo daqui e vou ligando os pontos. É como se literalmente você estivesse dentro de uma bola, puxando linhas em todas as direções possíveis para aquilo fazer sentido. Eu achei muito interessante, quando eu entendi que na realidade o que ele estava falando é que eu tinha uma capacidade de visão espacial. O que significa uma visão espacial? É uma visão em 360 graus, ou 365 graus. Essa visão, ela significa que eu estou olhando para frente e enxergando nas minhas costas? Não, porque eu não sou um Hyuga. Quem gosta de Naruto vai entender o porquê do Hyuga. Mas a visão espacial é em você entender e perceber as coisas de uma maneira espacial. Como que isso funciona? Eu cheguei na faculdade. Tá acontecendo isso, tem um problema disso. Pronto, a solução. Essa movimentação é porque visualmente, como que eu faço? Eu fecho meus olhos, eu imagino em volta de mim tudo o que está acontecendo. Todos os pontinhos. É como se mentalmente eu fizesse a teoria das cordas. Teoria das cordas ou teoria do caos significa que tudo está ligado. Como eu levo muito em consideração a teoria do caos, eu tenho uma paixão pelo caos. Eu acho que o caos é o poder da mudança. Então, como o caos é o poder da mudança, é o poder de pegar aquele que está estático, jogar tudo no chão e falar assim, agora a gente vai fazer diferente. Eu gosto disso. Levando isso em consideração, qual é a questão da teoria das cordas? Se eu sei que tudo está ligado, eu sei que todo problema tem uma solução. E que no fim das contas a gente tem várias opções de solução. Mas as opções de solução se resumem em duas únicas. Ou eu faço, ou eu não faço. E eu entendo isso e eu consigo perceber a seguinte situação. Qual é o problema? Quem depende para solucionar esse problema? Onde essas pessoas estão? Onde essas pessoas precisam estar para solucionar esse problema? Onde está tudo que se liga a esse problema? Quais as situações relacionadas a esse problema? Quais são as escolhas possíveis de resolução e o que eu preciso para cada uma delas? Qual dessas escolhas é a que eu vou ter menos dificuldade em resolver? Qual das escolhas que o resultado vai ser melhor? Qual das escolhas que o resultado vai ser pior? Isso é visão espacial. É você pegar uma situação e analisar ela por completo. Para analisar uma situação por completo, vem a habilidade que eu falei com vocês que eu considero a mais importante. Você ter as duas mais importantes características para a resolução de problema. Saber estar no ponto geográfico correto e no tempo certo tomar a decisão. Beleza? Pensem nisso, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ser informado de cada uma das novidades que a gente tem. Hoje, a gente fechou o ponto de um líder. A partir de amanhã, eu vou explicar as características mais importantes de um empreendedor. Então, se o amanhã você chegou aqui, você não está seguindo esse roteiro junto comigo dos vídeos, eu peço a você que simplesmente aguarde, porque no próximo vídeo dentro dessa playlist vai estar aí começando a explicar as características de um bom empreendedor. Se você não pode assistir esse vídeo nesse momento, não tem problema. Você pausa e lembre-se que se você quiser saber como que o empreendedor funciona, volta aqui para assistir comigo, ok?
Tudo de bom pra você, um excelente final de semana, afinal de contas, se eu não estou enganado, e eu hidratei meu cabelo hoje, então provavelmente é sexta-feira, amanhã é um final de semana, ok? Tudo de bom pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau!